Graças a paz, irmãos! Estamos aqui reunidos mais uma vez para compartilhar uma devocional do Senhor, a sua vida, ao seu coração. Desejamos no dia de hoje fazer uma devocional diferente, uma devocional especial. Afinal, o segundo domingo de agosto é celebrado o Dia dos Pais e hoje a mensagem é para todos, mas em especial para cada pai. Mas antes de irmos para o texto de hoje, eu gostaria de convidar você a se inscrever no canal de nossa igreja, assim você vai nos ajudar a alcançarmos o número de 1000 inscritos e nós vamos pedir também que você ative, melhor dizendo, o sininho de notificações, pois toda vez que sair um vídeo novo, você vai ter acesso a cada devocional, a cada palavra da nossa igreja. E também, caso você goste dessa mensagem, nós vamos pedir que você dê um like nessa mensagem, permitindo assim com que essa mensagem chegue a muitas outras pessoas e fazendo com que o canal de nossa igreja se torne conhecido. Mas vamos ao texto de hoje. O texto de hoje é o texto que quero dividir com vocês, é o texto que se encontra no livro de Jó, capítulo 1, e quero ler do verso 1 até o verso 5, o texto da palavra do Senhor, que diz assim: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Ele era um homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquete em casa, um de cada vez, e convidava suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando o período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Jó, nós podemos observar aqui, queridos, que ele era um homem que tinha muitas qualidades, muitas características, mas sobretudo nós podemos observar aqui nos primeiros versículos que ele era um pai zeloso, um pai bondoso. Nós podemos observar que Jó tinha como característica, que nós vemos aqui na palavra do Senhor, ele era um homem íntegro, reto, que se desviava do mal. Era um homem também que nós podemos observar aqui, que temia a Deus. E não apenas o texto vai dizer aqui, mas mais para frente nós vamos poder observar que o próprio Deus diz estas coisas de Jó. Então, queridos, nós podemos observar aqui uma característica muito importante de Jó. Jó, o fato de ser um homem de Deus, um homem de cuidar, entrar e estar na presença do Senhor, ele era um exemplo para os seus filhos. Nós podemos observar que Jó, aqui nessa palavra reto, ela está correlacionada ao seu testemunho, está mostrando que quando as pessoas olhavam para ele, conseguia perceber nele um homem que andava em retidão. Então nós podemos observar que Jó, ele era um testemunho vivo para os seus filhos. E os seus filhos também, ao observar o proceder do pai, eles podiam perceber que o pai deles era um bom pai, um pai que temia a Deus e um pai que se desviava, ou como diz na minha tradução que li aqui, ele evitava fazer o mal. Então os filhos olhavam para Jó e tinham um exemplo de pai, um pai zeloso, um pai que de fato tinha ali as qualidades de um homem que servia a Deus com integridade. Então, queridos, um bom pai, um pai zeloso, é um pai que ele é um exemplo para os seus filhos. Não é um pai apenas que diz para os seus filhos: você precisa andar na presença do Senhor, você precisa fazer a vontade de Deus, mas um bom pai é aquele pai que é o exemplo para os filhos, que ensina para os filhos
como se deve servir a Deus, como se deve buscar a Deus. Então, um pai que, segundo o coração de Deus, um pai que é bondoso, ele é um pai exemplar para os seus filhos, onde, sobretudo, o seu exemplo é de como se deve servir a Deus. Mas nós observamos uma outra característica aqui, que Jó, ele era um pai presente na vida dos filhos. Quando nós observamos aqui no verso 5, nós vamos observar, no verso 4 já diz isso, que os filhos faziam festas, faziam banquetes, fazia cada mês fazia na casa de um, e nós vamos observar aqui que depois desse banquete, Jó ia ao encontro dos filhos para estabelecer o costume, para mandar chamá-los, e fazia com que se purificassem. É interessante nós observarmos aqui que Jó, ele era um pai presente. E tem um detalhe, Jó, ele era um homem muito rico. E nós bem sabemos, até no contexto, uma pessoa que na verdade ela tem muitos bens, ela possui muitas riquezas, ela possui de repente um patrimônio significativo, mostra que essa pessoa, a cada dia que passa, ela vai ali nessa preocupação de cuidar dessas coisas. Então isso acaba fazendo com que ele tenha pouco tempo para ser presente na vida dos seus filhos. Algumas pesquisas dizem que executivos de grandes empresas chegam a trabalhar de 15 a 16 horas por dia, ficando pouco tempo para estar junto à sua família. Jó, ele era um homem muito rico, e ele era um homem que, mesmo sendo rico, ele tinha essa preocupação de ser presente na vida dos seus filhos. Nós, nos tempos de hoje, nós observamos que muitos pais acreditam que ser bons pais é simplesmente dar coisas para os seus filhos, prover as necessidades dos seus filhos, mas um bom pai, ele não só apenas dá presente para os seus filhos, mas um bom pai, ele é presente na vida dos seus filhos. Nós observamos aqui que Jó, ele tinha essa preocupação de estar presente na vida dos seus filhos, ele se preocupava com os seus filhos. Após o banquete, ele ia lá, se encontrava com os filhos e ainda falava para os filhos se santificarem, se purificarem. Então, um bom pai, um pai zeloso, é aquele que também se preocupa com a santificação dos seus filhos. Essa palavra purificar, no sentido original, ela tem o sentido de se lavar, de se tornar limpo, de se tornar apresentável diante de Deus. Então nós observamos aqui que Jó tinha uma preocupação de que seus filhos constantemente tivessem condições de se apresentarem a Deus. Um pai zeloso e bondoso é um pai que ele tem essa preocupação, que ele se preocupa com a santidade dos seus filhos. E como ele pode fazer isso? Como ele pode ajudar os seus filhos? Como ele pode se preocupar com a santidade dos seus filhos? Ensinando para os seus filhos o caminho que devem andar, ensinando para os seus filhos a maneira com que eles devem proceder de uma forma íntegra, reta, temente, e ensinando eles, sobretudo, a se desviarem do mal. Então, um pai bondoso, um pai zeloso, é um pai que tem essa característica de preocupar-se com a santificação dos filhos. Mas um pai também bondoso, zeloso, ele é um pai que ele assume o seu papel de sacerdote do lar. Observe que aqui quem apresentava sacrifício pelos filhos era o próprio Jó. E Jó tinha comumente uma preocupação, pode ser que no íntimo os filhos dele tivessem pecado, ou então no íntimo os filhos dele tivessem blasfemado contra Deus, e Jó, para que os seus filhos não entrassem num processo de condenação, ele tinha essa preocupação então de ser como sacerdote e apresentar sacrifícios pelos filhos para que os filhos fossem purificados. Nós bem sabemos hoje que nós não precisamos de uma pessoa física para ser a nossa sacerdote, para que ela então ofereça sacrifício por nós. Afinal, Jesus Cristo, ele é o sacrifício perfeito de Deus, e é ele sim que nos lava e nos remide e nos perdoa de todos os nossos pecados. Então, como é bom a gente saber que um pai é aquele que apresenta Jesus Cristo para os seus filhos, porque apresentando Jesus Cristo para os seus filhos, através do sangue de Cristo, vão ter a oportunidade de ter o perdão dos seus pecados. Infelizmente, nós vivemos tempos nos dias de hoje, onde muitas vezes o pai confia a espiritualidade dos seus filhos e da sua família a terceiros.
Então muitos pais às vezes esperam que a igreja ensine, de que um vizinho ensine, de que a mãe ensine, e muitos pais eles não têm essa preocupação de apresentar para os seus filhos a pessoa de Jesus Cristo. Mas um pai bondoso, um pai zeloso, é aquele pai que apresenta Jesus para os seus filhos, para que os seus filhos tenham a remissão dos seus pecados. Então, como Jó, nós podemos aprender o que é ser um pai bondoso, o que é ser um pai zeloso, e que através dessa devocional, que o Senhor nos desperte a de fato a sermos esse pai, um pai zeloso, um pai bondoso, porque sendo assim seremos uns pais que agradam o coração de Deus, uns pais o qual Deus em ter grande alegria e satisfação em nossas vidas. Então vamos neste momento aqui orar e agradecer a Deus pela vida de cada pai, mas eu quero pedir também que Deus visite cada pai que está nos assistindo no dia de hoje, pedindo com que cada pai se torne esse pai bondoso, esse pai zeloso, porque esse pai é um pai segundo o coração de Deus. Vamos orar. Pai querido e bendito, eu quero te agradecer, Senhor amado, por essa tua palavra, quero te agradecer pelas lições que nós podemos aprender, ó Deus, com este pai chamado Jó, esse pai que, sobretudo, Deus, foi um exemplo para os seus filhos, esse pai que era presente na vida dos seus filhos, esse pai que de fato estava preocupado com a santificação dos filhos e estava preocupado em ensinar os seus filhos no caminho que deve andar, Deus. E eu quero pedir, Deus, que o Senhor visite cada pai que nos ouve no dia de hoje, que o Senhor dê a eles sabedoria, que o Senhor dê a eles, Deus, discernimento e direção do Teu Espírito Santo, para que eles possam ser, Deus, esse pai, como Jó foi, um pai bondoso, um pai zeloso, Deus. E também, Deus, na Tua presença, nós queremos também, diante de Ti, te agradecer pela vida de cada pai que está empenhado em cuidar dos seus filhos, cada pai que está empenhado em apresentar a mensagem de salvação aos seus filhos, cada pai que está preocupado em cuidar de uma forma zelosa para com os seus filhos. Muito obrigado por esses, Deus, e os abençoe derramando das Tuas ricas bênçãos, Deus, sobre a vida de cada pai. Muito obrigado, Deus, por este tempo, abençoa as nossas vidas, é o que nós pedimos no nome de Jesus. E Deus abençoe a sua vida, meu irmão. E se essa mensagem te edificou, eu peço que você compartilhe com outras pessoas, para que outras pessoas também sejam edificadas pela palavra do Senhor. Até mais!